Vamos lá, pessoal, para a nossa quinta aula do nosso módulo 4 de Web Scraping. E agora a gente vai aprender a fazer o Web Scraping da Footstats. A Footstats, ela fornece uma API paga, né? O valor chega a ser um pouquinho alto, né, para a maioria das pessoas. Tem dois planos. Tem o plano básico, né, que é R$ 29,99 por mês, e o plano completo, né, que é R$ 69,99 por mês. Esse primeiro plano você pode selecionar 40 ligas, tem 1.800 requisições por hora, e esse aqui tem 150 ligas, 3.600 requisições por hora, né? O plano básico, ele é suficiente, né, para a maioria dos casos, mas se você quer ter uma quantidade muito boa, né, de ligas, então o plano completo é a sua saída. Aqui no site da Footstats você tem toda a documentação, né, como é que faz para fazer as requisições, e basicamente a partir desse tutorial foi que eu consegui, né, montar o meu web scraping da Footstats. Nessa aula a gente vai aprender a fazer o web scraping dos jogos do dia, e na próxima aula como é que a gente faz para montar a base de dados. Então, a chave key é a chave que você recebe quando você compra, né? Quando você faz a compra de qualquer um dos planos, você recebe uma chave, é uma chave numérica, e você vai salvar essa informação numa variável chamada key. Eu já carreguei, né, essa variável para mim não colocar a minha chave key aqui para vocês. E uma vez que ela está carregada, né, você pode chamar ela à medida que você quiser. Então aqui a gente vai importar os jogos do dia. Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai precisar é escolher a data, né, que a gente vai pegar. Eu normalmente pego a data de hoje, né? Então eu vou criar uma variável chamada date, que vai ser eu vou colocar dia, que vai ser date.today, né? Para isso, né, a gente vai ter que importar uma biblioteca chamada datetime, para que a gente possa importar automaticamente a data. Então, aqui em cima, junto das bibliotecas, eu vou colocar from datetime import date. Vou executar e aí eu consigo, né, importar o dia, né? Se eu der um print dia, ele vai importar a data atual. Nosso próximo passo vai ser pegar a URL e aí a gente vai colocar o link, né? O link da API da Footstats. Então o link da API da Footstats é esse aqui: https api.footballdata.api.com, e aqui você vai colocar o today matches, aqui você vai colocar a sua chave, e aqui você vai colocar o dia que você quer analisar. Uma vez que você tem a URL, você vai dar o seu requests. Então data vai ser requests. Então para isso eu preciso importar essa biblioteca. Então eu vou colocar aqui import requests, e dentro do requests eu vou utilizar o método get para pegar a URL, né? Depois eu vou criar uma variável chamada resp, vou dar um data.json, e dentro desse JSON eu vou procurar data. Com base nisso, eu posso criar um data frame df, que vai ser pd.dataframe,
e eu vou criar um data frame a partir do meu dicionário from dict, e o meu dicionário vai ser o resp, né? E pronto, né? Basicamente é isso. Se a gente quiser ver esse data frame, a gente dá um display df e tá aí, né, o nosso data frame com os jogos do dia, né, das ligas que estão selecionadas dentro da minha API. Só que nota, né, que a gente não sabe essas colunas, tem o estágio, tem as odds, enfim, tem muitas informações, né? Se a gente for ver, tem 3 jogos, mas tem uma quantidade enorme de colunas. Então a gente precisa organizar. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar quais são as colunas que eu vou utilizar. Então eu vou selecionar algumas colunas: Competition ID, Date Unix, Game Week, Home Name, as colunas que eu julgo, né, que são mais importantes. Então, League, Data, Rodada, Home Away, as odds do Match Odds, odds do Over e Under, odds do BTTS. Aqui eu tenho odds do Dupla Chance. Vou dar um Drop Reset Index e vou dar um display para a gente visualizar. Então tá aqui, né, a liga é o número, a data tá como Date Unix, a rodada, aqui os times e aqui as odds que eu selecionei, inclusive as odds do Dupla Chance. Então, qual seria o nosso próximo passo? Nosso próximo passo seria converter essa data para datetime. Então, vamos lá. df data vai ser pd.toDatetime. E aqui eu vou colocar df data unit yes. E aqui a gente vai fazer uma pequena conversão. Como é uma API, o fuso horário é diferente. Então eu vou fazer um pd date offset e hours 3. Então o que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou subtraindo 3 horas da coluna data, tá certo? Então, eu estou convertendo para datetime e estou, né, retirando 3 horas. Dessa forma, a gente tem aqui os horários dos jogos com... A gente tem os, né, a data e a hora dos jogos para o nosso fuso horário. E aí... O que a gente precisa fazer? A gente precisa alterar esses nomes aqui, né? Então, como é que eu vou fazer para alterar esses nomes? Eu vou dar um replace. Então, 11.212 é a Argentina, primeira divisão. O 11.351 é o Brasil, Série B. Então, eu vou colocar aqui. Então, uma vez que a gente faz isso, olha o que a gente obtém. A gente obtém a nosso data frame com os nomes corretos das ligas. Como é que a gente obtém essa informação? Né? Para a gente obter essa informação, a gente precisa verificar quais são as ligas que a gente tem dentro da nossa API. Cada liga tem um número de ID, então você simplesmente faz esse replace. Então pronto, dessa forma a gente consegue obter os jogos do dia. Se você quiser pegar os jogos do dia da frente, né, você vai ter que importar o time delta aqui, e aqui no days to day você vai colocar mais time delta days igual a 1. Então aqui, ó, você vai pegar o dia de amanhã. Então você executa novamente a sua API, você vai ter aqui os seus novos jogos, e aí você vai ter que saber, né, mais uma vez, quais são essas ligas. Vamos converter o datetime e aí vamos fazer o replace, né? Vou colocar logo aqui a lista de todas as ligas que eu possuo na minha API.
Claro, esse replace vai ser customizado para cada um, porque cada pessoa vai escolher, né, uma quantidade de ligas diferentes. Então, eu coloquei aqui todas as ligas que eu tenho e tá aqui, né, os jogos para o dia 9/10 de 2024. Você ainda pode, né, separar essa coluna de date em date time. Como, né? Você pode criar uma coluna date, né, que vai ser a parte date do date time, e a coluna time, né, que vai ser a parte time da coluna data. Dessa forma, o seu data frame vai ficar assim. Essa coluna data vai continuar, só que lá no final ele vai criar uma coluna date e uma coluna time. Então é só você reorganizar isso aqui que você vai ter o seu data frame bonitinho. Então é assim que a gente pega os jogos do dia na API da Foodstats.